No episódio de hoje, vamos mergulhar nas profundezas do desconhecido e revelar evidências surpreendentes sobre a interação de vida alienígena com antigas civilizações. Prepare-se para testemunhar um capítulo fascinante de nossa história, repleto de encontros inimagináveis, conhecimentos proibidos e mistérios cósmicos que mudarão sua percepção da realidade. Esteja pronto para descobrir a verdade que foi sussurrada pelos séculos, pois o véu do mistério será levantado diante dos seus olhos. Desde tempos imemoriais, a humanidade tem se questionado sobre a existência de vida extraterrestre e se houve algum tipo de interação com outras civilizações ao longo da história. Embora a ideia de alienígenas na antiguidade possa parecer fruto da imaginação fértil, existem lendas, mitos e artefatos antigos que sugerem um possível contato entre humanos e seres de outros planetas. Nesta matéria, exploraremos algumas das evidências históricas que despertaram a curiosidade e levantaram questões intrigantes sobre a presença alienígena nas civilizações antigas. Antigos mitos e lendas. Diversas culturas antigas possuíam mitos e lendas que mencionavam seres ou deuses vindos dos céus. Por exemplo, os antigos sumérios falavam sobre os Anunnaki, uma raça de seres divinos que teriam descido dos céus para estabelecer uma civilização na Terra. Da mesma forma, os antigos egípcios reverenciavam deuses como Osíris e Ísis, frequentemente retratados chegando em naves voadoras. Essas narrativas mitológicas sugerem que as civilizações antigas acreditavam em seres superiores com origem além da Terra. Artefatos misteriosos. Ao longo dos séculos, foram descobertos artefatos arqueológicos que apresentam características enigmáticas e inexplicáveis. Um exemplo notável é o Disco de Nebra, uma placa de bronze de 3,600 anos encontrada na Alemanha, que retrata um Sol, uma Lua e um grupo de estrelas. Além disso, o objeto também mostra um possível rastro estelar, o que poderia indicar algum tipo de conhecimento astronômico avançado para a época. Esses artefatos levantam questões sobre como civilizações antigas adquiriram conhecimentos científicos e tecnológicos além de suas capacidades. Construções monumentais. As construções monumentais de civilizações antigas também despertam especulações sobre uma possível intervenção alienígena. As pirâmides do Egito, por exemplo, com sua precisão arquitetônica e alinhamento astronômico, desafiam as capacidades tecnológicas das sociedades da época. Da mesma forma, as linhas de Nazca, no Peru, enormes geoglifos desenhados no solo, possuem proporções e formas complexas que só podem ser apreciadas do céu. Essas estruturas gigantescas deixam em aberto a possibilidade de assistência extraterrestre para sua construção. Textos antigos e representações artísticas. Escritos antigos também fazem referências intrigantes a seres que não se encaixam nos moldes da compreensão humana. O antigo épico hindu Mahabharata descreve a batalha entre deuses e demônios em veículos voadores chamados Vimanas. Textos maias falam sobre os Kukulkan, seres celestiais que teriam visitado a Terra. Além disso, pinturas rupestres e petróglifos em todo o mundo apresentam figuras humanoides estranhas e objetos que se assemelham a espaçonaves. Além da possibilidade de interação com alienígenas na antiguidade, alguns teóricos levantam a hipótese de que uma civilização muito mais avançada do que a nossa poderia ter existido no passado distante. Essa teoria, conhecida como civilização antediluviana ou civilização pré-histórica avançada, sugere que houve uma sociedade altamente desenvolvida que foi perdida para nós devido a algum evento catastrófico. Mitos e lendas. Muitos mitos e lendas de diferentes culturas antigas mencionam uma era dourada anterior à nossa civilização atual, onde seres humanos viveriam em harmonia com a natureza e teriam habilidades tecnológicas e espirituais avançadas. Por exemplo, a lenda da Atlântida é uma narrativa famosa que descreve uma civilização altamente avançada que teria existido antes de ser destruída por um cataclismo. Esses mitos e lendas têm alimentado a especulação de que uma civilização perdida poderia ter existido em um passado remoto. Avanços tecnológicos inexplicáveis. Alguns achados arqueológicos desafiam nossa compreensão atual da história. Estruturas megalíticas complexas, como as pirâmides do Egito ou as pedras de Stonehenge,
levantam perguntas sobre como essas sociedades antigas adquiriram conhecimentos técnicos para realizar tais feitos. Além disso, existem artefatos como as baterias de Bagdá, dispositivos elétricos primitivos encontrados no Iraque, que desafiam nossa visão convencional do desenvolvimento tecnológico linear. Esses exemplos sugerem que poderia ter existido uma civilização avançada anterior à nossa. Mapas e conhecimentos astronômicos precisos. Alguns mapas antigos, como o mapa de Piri Reis, desenhado em 1513, mostram detalhes precisos de terras e linhas costeiras que só foram descobertas séculos depois. Essa precisão cartográfica levanta questões sobre como uma civilização antiga poderia ter conhecido detalhes geográficos que só se tornaram conhecidos mais tarde. Além disso, conhecimentos astronômicos avançados também podem ser encontrados em textos antigos, como o sistema de cálculo de ciclos astronômicos dos maias. Essas habilidades astronômicas avançadas sugerem um conhecimento científico que transcenderia nossa compreensão das capacidades antigas. Teoria dos astronautas antigos. A popular teoria dos astronautas antigos propõe que seres extraterrestres visitaram a Terra no passado e interagiram com nossos antepassados, influenciando seu desenvolvimento tecnológico e cultural. Essa teoria sugere que a existência de estruturas antigas, artefatos e lendas pode ser explicada por essa interação. Embora essa teoria seja controversa e contestada por muitos estudiosos, ela continua a alimentar o debate sobre a possibilidade de uma civilização avançada que teria deixado vestígios em nossa história. Embora a especulação sobre a vida em uma possível civilização pré-histórica avançada seja baseada em conjecturas e teorias, há algumas ideias e cenários que têm sido discutidos. Vale ressaltar que essas suposições são puramente especulativas e não têm fundamentação sólida em evidências arqueológicas ou históricas. Avanços tecnológicos. Uma sociedade pré-histórica avançada poderia ter desenvolvido tecnologias que ultrapassariam em muito aquelas que conhecemos atualmente. Isso poderia incluir avanços em áreas como energia, transporte, construção, medicina e comunicação. Por exemplo, eles poderiam ter dominado fontes de energia alternativas e sustentáveis, desenvolvido meios de transporte mais rápidos e eficientes, construído estruturas arquitetônicas impressionantes e possuído conhecimentos médicos avançados. Organização social e governança. Uma sociedade altamente avançada pré-histórica poderia ter desenvolvido sistemas complexos de organização social e governança. Isso poderia envolver formas avançadas de democracia, meritocracia ou até mesmo um governo centralizado com líderes sábios e justos. A educação e o conhecimento seriam valorizados, e as pessoas teriam acesso a uma educação abrangente e a oportunidades para desenvolver todo o seu potencial. Desenvolvimento cultural e artístico. A sociedade pré-histórica avançada poderia ter desenvolvido uma cultura rica e diversificada, com uma ampla gama de expressões artísticas, literárias e musicais. Poderiam ter desenvolvido formas avançadas de escrita e registro de conhecimento, bem como sistemas de preservação da história e do patrimônio cultural. Além disso, poderiam ter realizado grandes avanços em áreas como a filosofia, a espiritualidade e a compreensão do universo. Relações com o meio ambiente. Uma sociedade avançada pré-histórica provavelmente teria desenvolvido uma relação equilibrada e sustentável com o meio ambiente. Eles poderiam ter adotado práticas de agricultura e manejo de recursos que minimizassem o impacto negativo no ecossistema. Além disso, seu conhecimento avançado em ciências naturais e engenharia poderia ter permitido uma compreensão profunda do meio ambiente e uma cooperação harmoniosa com os elementos naturais. É importante ressaltar que essas suposições são baseadas em nossa própria compreensão atual da sociedade e tecnologia. Projetar essas ideias em uma sociedade pré-histórica avançada é um exercício especulativo e especulativo e não deve ser considerado como uma representação precisa da realidade. No entanto, explorar essas possibilidades nos ajuda a refletir sobre o potencial da evolução humana e a considerar o que pode ser alcançado em termos de desenvolvimento tecnológico, social e cultural. À medida que nos despedimos dessa incrível jornada pelo passado, mergulhando nas possibilidades de uma interação alienígena com as antigas civilizações, somos deixados com mais perguntas do que respostas. As evidências históricas, mitos e lendas nos oferecem um vislumbre intrigante de um mundo perdido,
onde a presença de seres extraterrestres parece transcender a imaginação. Seria mera coincidência ou há algo mais profundo e significativo nesses relatos ancestrais? Cabe a nós continuar explorando, questionando e desafiando os limites do conhecimento. Pois no reino do mistério, as respostas podem estar além do nosso alcance imediato, mas a busca incessante pela verdade continua. Junte-se a nós no canal Mistério, onde continuaremos a desvendar os segredos mais profundos do universo e a iluminar os enigmas que moldam a nossa existência.